Olá, muito boa noite a todos nessa noite de domingo. Espero que você tenha tido uma boa semana e um bom dia de descanso hoje, um dia de domingo. Como você está? Espero que você esteja bem. Que mais uma vez nós iremos abrir a Bíblia Sagrada para estudarmos juntos o livro do Apocalipse. Quero já agradecer aqui todos de antemão que estão acompanhando a gente online. Quero que também agradecer a Deus nesse momento também por ter a oportunidade de juntos estarmos abrindo a palavra de Deus nesses momentos tão difíceis que estamos passando, né, queridos? E hoje nós iremos continuar o nosso estudo com o tema dos 144 mil selados. Esse é um tema que desperta muito interesse em todas as pessoas que estudam não só a Bíblia, mas em específico o livro do Apocalipse. E gera muita dúvida também, né? Porque quem são essas pessoas, né? Esse número 144 mil, o que ele significa? Será que serão a quantidade de pessoas salvas que estarão no céu? Será que é um número simbólico? O que o Apocalipse quer dizer com isso? Lembrando que nós já estudamos 6 capítulos do Apocalipse, o capítulo 1 até o capítulo 6. E no estudo da semana passada, para nós recapitularmos, nós estávamos estudando sobre os 7 selos. E João, quando teve a visão do sexto para o sétimo selo, houve uma pausa. E é justamente essa pausa que o livro do Apocalipse agora apresenta esse intervalo e vai mostrar quem são os 144 mil. Mas antes de lermos a palavra de Deus e estudarmos a Bíblia, como sempre, nós iremos orar e pedir a orientação do Espírito Santo para que juntos estudemos a palavra e entendemos o que a Bíblia quer dizer a nós. Né? Nós nunca devemos estudar a Bíblia sem antes orar, meus queridos, para que Deus nos oriente. Porque se nós lermos a Bíblia sem oração, será simplesmente como mais um livro qualquer. O Espírito Santo não irá agir na nossa vida fazendo que a gente possa entender o que é importante da palavra de Deus. Amém? Vamos então fechar os olhos e orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um tema da palavra que iremos estudar. Obrigado porque o Senhor nos susteve até agora e esteve conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós pedimos uma bênção especial nesse momento, que a nossa mente se foque agora apenas no estudo. Nos instrua, Senhor, e nos ajude a entender esse tema que é tão importante para a nossa salvação. Faça com que nosso coração e nossa mente esteja apenas voltada para isso. Abençoe os irmãos que estão a chegar no estudo, que eles possam acompanhar da melhor maneira possível, e também aos que irão estudar depois gravado, que também essa mensagem atinja os corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Nós vamos estudar o capítulo 7 e nós vamos começar do versículo 1, certo? Aqui, então, nós temos o momento em que João estava, como eu estava dizendo, recordando, né, do estudo passado, tendo a visão dos 7 selos, e ele, ao abrir os 7 selos, Jesus interrompe a profecia e dedica todo o capítulo 7 para explicar quem são e os que serão salvos, certo? O que quer dizer esse texto que está aqui no slide? Porque nós temos uma pergunta em Apocalipse 6, verso 17, que a gente pode acompanhar aí, é o seguinte, ó. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suster-se? Porque na abertura do 6º selo nós vemos que Jesus já está rasgando as nuvens do céu para voltar. E é o dia da ira de Deus, o dia da volta de Cristo a essa terra. E nesse momento, então, há a pergunta: quem poderá subsistir, sobreviver a esse dia tão esperado? E a resposta justamente é os 144 mil. Né? Num contexto ali da volta de Cristo. Então nós temos aqui justamente isso. Como que essa pergunta é respondida para que nós possamos entender no contexto do momento da volta de Jesus, certo? Não quer dizer que aqui só serão salvos 144 mil. É no momento da volta de Cristo. Né? Então aqui também tem a pergunta, né? Como que terminou o capítulo 6, verso 17,
porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suster-se. Depois disso, verso 1, então nós vamos começar aqui a estudar. Diz assim: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem sobre a árvore alguma. Ou seja, logo depois que João tem a visão dos selos, Jesus mostra para ele outra cena, onde ele vê anjos segurando ventos. Então, mais uma vez, o Apocalipse aqui entra numa linguagem simbólica, mostrando que há 4 anjos segurando 4 ventos. E lembra-se que nós temos que usar a própria Bíblia para interpretar o Apocalipse? Nós vamos já voltar a esse texto. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, aqui nesse momento, João tem a visão de 4 anjos segurando os 4 ventos, e um anjo sobe no nascente do sol proclamando isso: Não soltem os ventos até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, é uma cena totalmente diferente do que ele estava vendo, e é uma cena cheia de simbolismo, então nós precisamos interpretar. Então, o que são esses 4 anjos segurando os 4 ventos? Nós precisamos ir para a própria Bíblia para entender. Jeremias 4, verso 11 e 13 a 13 vai nos dar a resposta. O que quer dizer ventos em profecias? No primeiro estudo eu já tinha feito aquela tabelinha profética com vocês, mas agora aqui nós vamos novamente. Naquele tempo se dirá ao povo a Jerusalém: Um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. E eis que virá subindo como nuvens, os seus carros como tormenta, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Se nós voltarmos aqui para o verso 11, Deus diz nesse texto, porque o profeta Jeremias, que pronunciando as palavras de Deus, que Deus mandaria um vento mais veemente da parte dele. O que quer dizer isso? Esse contexto que Jeremias estava falando era um contexto de guerra. Então, toda vez que a Bíblia, em profecia, fala de ventos, ela está falando de movimentos de guerra, movimentos bélicos de nações contra nações com poder destrutivo. Então, aqui nós já temos a primeira chave para interpretar aqui essa visão. Os 4 anjos estão segurando 4 ventos nas 4 extremidades da terra. É claro que é uma visão simbólica, porque a terra, né, nós sabemos que ela não tem canto, mas quer dizer que toda a terra está sendo envolta por anjos, que estão segurando movimentos de guerra para que a terra não seja destruída. Você sabia que hoje as grandes nações como Rússia, Estados Unidos, China, elas têm poderes altamente bélicos de destruição em massa, que a Terra, se houvesse uma terceira guerra mundial em que todas essas nações usassem todo o seu poderio, a Terra seria destruída. Não sobreviveria ninguém. Armas nucleares, armas químicas, é impossível. Então, hoje, Deus trabalha também, o Espírito Santo, né, de forma mais incisiva, na mente, de uma certa forma, refreando o mal das pessoas que estão nos comandos governamentais do mundo. Por que você acha que ainda que não explodiu uma terceira guerra mundial, ou que uma nação não destruiu uma outra nação de forma mais veemente? No final do ano passado nós vimos muito isso, né? Os Estados Unidos, com a Coreia do Norte, com a China, aqueles movimentos meio complicados de um querendo atacar o outro, né? Jesus disse que haveria rumores de guerra. Mas aqui o que está acontecendo? Nesse momento, Deus está segurando isso, o Espírito Santo está trabalhando para que isso não aconteça. O Espírito Santo ainda é o agente refreador do mal, porque senão tudo estaria muito pior, para que os servos de Deus sejam selados. É isso que é importante. Há ainda tempo de selar na fronte. E o que quer dizer fronte no Apocalipse? Não é testa, é mente. Toda vez que a Bíblia fala de mão, símbolo de trabalho, fronte, símbolo de mental, de aceitação. E por que a Bíblia fala fronte?
O lobo frontal do nosso cérebro é onde nós armazenamos as informações e é onde que o cérebro age na tomada de decisões. Sabia disso? Quando você vai tomar uma decisão entre algo moral ou não, por exemplo, uma coisa bem simples, eu quero pegar um dinheiro que não é meu, mas eu sei que ele não é meu, e eu vou falar, não vou pegar porque isso é imoral, isso é roubar. Essa decisão, ela vem dessa parte do cérebro frontal. Então, quando Deus fala selar na fronte, é colocar, é ensinar, é pregar para os servos dele que ainda vão ser selados. Percebe? Por isso que nós pregamos sempre a boa saúde, irmãos. Não consumo de bebida alcoólica, de nenhuma droga. Por quê? Nenhum estimulante, porque justamente esse tipo de substância vai agir primeiramente aonde? No seu lobo frontal, fazendo com que a sua capacidade de decisão entre o que é certo e errado fique comprometida. Você, por exemplo, quando você tem uma pessoa que está alcoolizada, completamente embriagada, ela não consegue tomar a decisão correta das coisas. Então ela vai fazer coisas absurdas. Por quê? Porque a droga está no seu lobo frontal, comprometendo a sua raiz de decisão. Percebe? Então a Bíblia usa esses símbolos para que nós entendamos o que Deus quer com o seu povo. Amém? Mas vamos prosseguir aqui em frente então. Verso 4. Deixa eu só posicionar o celular aqui para mim, para ficar mais fácil para acompanhar. Certo? Então, versículo 4. Nós temos aqui então o texto. Ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Ou seja, o número das pessoas que estavam sendo seladas era de 144 mil. Certo? Quem são esses selados, então, 144 mil? Os 144 mil, muitas teorias são abrangidas nesse contexto, mas a mais que é passada, que nós conhecemos, né, que cremos que não faz sentido, é que refere àqueles judeus da Palestina que vão aceitar Jesus como Messias ainda. Vão pregar o Evangelho e converter o mundo inteiro através dos próprios judeus, em número de 144 mil. Nós não cremos dessa forma. Nós vamos deixar que a Bíblia dê as características dos 144 mil para que nós possamos aplicá-las então. Certo? Nós não trabalhamos com achismos e nem com coisas que nós acreditamos ser. Nós julgamos ser. Nós apenas pegamos a própria palavra de Deus como base para poder interpretar, irmãos. Então vamos deixar que a Bíblia responda. Então, primeira característica são pessoas seladas com o selo de Deus. Então, Apocalipse 7, 3 a 4. Nós temos aqui a primeira característica. Então, são pessoas que aceitaram o selo de Deus. E Deus tem dois selos. Nós vamos ver já quem são, que selo é esse, certo? O selo de Deus, então, para nós entendermos, nós precisamos voltar lá para o Antigo Egito. Êxodo 12, versos 7, 12 a 13. E tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas que o comerem. E eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os deuses do Egito. Farei juízos e eu sou o Senhor. Aquele que sangue vos será por sinal, guarde essa palavra, nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, aqui nós temos o relato da primeira Páscoa, e na última praga que Deus iria passar no Egito, para que Faraó libertasse o seu povo, Deus dá a seguinte ordem para os israelitas, para o povo hebreu: passem o sangue do cordeiro imolado na verga das portas, e o será de sinal, para que quando a praga passar e vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não o ferirá. Ou seja, quem é selado com o selo de Deus, no caso aqui o sangue, tinha a proteção divina. Então o selo de Deus, ele também é um tipo de sinal, onde Deus coloca no coração do teu povo para que não sobrevenha o quê? Pragas.
E no Apocalipse, queridos, será da mesma forma. Nós vamos ver um pouco mais adiante, em Apocalipse 15, que as pragas, elas não cairão sobre todas as pessoas da terra. Elas cairão sobre uma parte, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus Cristo. E da mesma forma que foi no Egito, será no final dos tempos. Ou seja, selado com sangue de proteção, né? Então nós temos aqui, desculpe, eu voltei o slide. E também tem um outro verso em Ezequiel 9 que fala sobre o selo de Deus. E disse do Senhor: passa pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens que suspiraram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. E aos outros lhe disse, ouvindo eu: passai pela cidade e feri, e não poupe, e nem vós compadeçais, matais velhos e jovens e virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, olha lá, de novo a Bíblia fazendo o mesmo contexto, não vos achegueis, começai pelo meu santuário, e começaram os homens mais velhos que estavam diante da casa. Aqui é uma visão de Ezequiel que tem o mesmo contexto. Ou seja, quem está selado com o selo de Deus, e nós vamos ver qual é, e essa pessoa é poupada da morte eterna. Então, queridos, nós temos aqui a primeira característica. Os 144 mil são pessoas fiéis de todo o mundo, independentemente de qualquer religião, adventista, católica, evangélica, umbandista, Buda, tudo, que aceitarem a Jesus, abandonarem o pecado, viverem o evangelho e forem seladas com o selo de Deus, poderão fazer parte desse grupo específico dos 144 mil. Certo? Então, os 144 mil, nós podemos ver aqui pela Bíblia que ele não pode ser um grupo restrito. Ou seja, só dessa religião ou só pessoas assim serão os 144 mil. Não. A Bíblia abrange do que? Da terra toda. Os anjos estão segurando os ventos e selando as pessoas de toda a terra. Ok? Então, nós não podemos limitar os 144 mil a apenas um grupo. Mas vamos prosseguir, certo? Selado com sangue de proteção. Tá? Então, o selo, só para mim fazer um adendo aqui, para nós explicarmos melhor, para que servia o selo na época antiga? Né? Hoje é muito pouco usado o selo. Né? As correspondências ou algum documento que era selado antigamente, ele tinha duas funções no selo. Primeiro, proteger o documento. Né? Por isso que vem aqui a questão da proteção. Porque se aquele documento chegasse, por exemplo, uma carta que um rei mandava, que um oficial mandava para outro lugar, chegasse com esse selo de cera violado, quer dizer que aquele documento ele está desprotegido. Ele foi já aberto e foi violado, certo? O selo ele serve como proteção. E também o selo ele serve como identificação. Hoje, se você usar a carta, né? O selo, quando você coloca numa correspondência, ele vai identificar ali de quem, da onde está saindo a carta e de onde ela vai chegar. E na antiguidade, o selo era colocado como um anel do rei para quê? Para que pudesse identificar quem era que estava mandando aquela correspondência. Tá certo? Então o selo ela tem essa função. E é um sinal então de livramento que será posto naqueles que guardarem os mandamentos de Deus e reverenciarem a sua lei, e se recusar a aceitar o sinal da besta e da sua imagem. Por quê? Nós vamos ver mais adiante aqui o seguinte, que da mesma forma que Deus tem o seu selo, Satanás também tem o dele. Da mesma forma que Deus tem as suas leis e o seu modo de governar, Satanás também tem as dele. Então sempre são esses poderes antagônicos. E nós precisamos identificar eles para poder saber a decisão certa a tomar. Né? E por que tem a ver com os mandamentos de Deus? Nós vamos ver mais para frente. Tá? É uma questão sempre de escolha, de adoração. A quem você adora? Ou a Deus ou a Satanás. Sempre esses dois poderes. Tá? Ou nós recebemos um selo ou nós recebemos o outro. Não tem como ter um terceiro caminho. E qual é o selo de Deus, então? Primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês, eu não coloquei no slide aqui, mas está em Efésios capítulo 1,
verso 13, final do verso 13 a 14. Deus, na verdade, o Espírito Santo, né? Mas é Deus também, de uma certa forma. É Deus também. Porque Deus é a Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, tem um selo, que o livro de Efésios também fala qual é. Que no verso 13 diz assim: Efésios 1, capítulo 1, verso 13. Em quem também vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho, qual a vossa salvação, tendo nele também crido. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual o penhor da nossa herança até o resgate da sua prosperidade em louvor e glória. Ou seja, quando o primeiro selo que a pessoa recebe, que o Filho de Deus recebe, é o selo do Espírito Santo. Quando essa pessoa aceita Jesus, de fato, ela conhece a Bíblia, ela aceita a pessoa de Cristo, ela é selada com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa e sela no coração dela. Para quê? Para que ela pratique boas obras e pratique o Evangelho. Mas Deus, Pai, tem um selo também. Nós vamos já ver aqui mais adiante. Está em Isaías capítulo 8, verso 16. Olha que interessante esse texto. Liga o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ou seja, a pessoa que recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que ela recebe é o quê? A aceitação. Depois Deus fala o quê? Para que seja selado no coração desse indivíduo a lei dele. Esse texto é muito importante para a gente compreender esse contexto dos 144 mil. Ou seja, para que nós tenhamos o selo de Deus, nós precisamos primeiro aceitar a pessoa de Cristo pela fé e pela graça através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso está lá em João capítulo 16. E depois nós temos que ter a lei no nosso coração. E que lei é essa, irmãos? A lei dos 10 mandamentos. Então Deus, ele sela a lei dos 10 mandamentos no nosso coração. E como o selo na antiguidade também tinha as características do rei que estava mandando aquela carta, aquele documento, ali tinha no anel dele, né, tinha ali o brasão do rei que estava enviando, e ali naquele brasão a pessoa já sabia que rei que era, que continente ou que área ali que ele dominava e que correspondência estava sendo enviada. Então, Deus é a mesma forma. O selo dele tem a ver com isso. E é a lei dele. E mais específico, o quarto mandamento. Nós já vamos ver já mais adiante. Certo? Então, o verdadeiro filho e filha de Deus, ele tem o selo do Espírito Santo, primeiramente, que é o selo da aceitação. Porque sem o Espírito Santo não é possível ter a lei no coração selada. Não tem como eu selar, Deus selar no coração de uma pessoa a lei dele sem que o Espírito esteja nessa pessoa, a pessoa não vai aceitar. E segundo, o selo de Deus, que é a lei de Deus. Aqui, queridos, não confundam com praticar, certo? O selamento da lei é a aceitação da lei. Eu aceito que os 10 mandamentos estão válidos até hoje, nenhum deles foi passado e eu tenho que praticá-los. Mesmo na minha imperfeição, mesmo nesse corpo de pecado que eu ainda tenho, mesmo ainda na minha desobediência, que eu preciso praticar a obediência, eu preciso pedir para que Deus me molde, eu preciso praticar. É diferente você praticar e aceitar, certo? Eu posso simplesmente aceitar e não praticar, e também posso praticar e não aceitar, exatamente. Né? Os fundamentalistas religiosos, eles muitas vezes praticam aquilo ali, não porque eles acreditam de fato que aquilo é verdade, ou porque Deus quer aquilo para o bem dele, porque ele quer algo a mais com aquilo, uma aparência, uma recompensa, alguma coisa. Percebe? Então a justificação pela fé, queridos, ela norteia tudo o que a Bíblia diz para nós praticarmos. Então, por exemplo, um exemplo rápido. Por que eu não adultero? Por que eu não roubo? Simplesmente porque eu vou para a cadeia ou porque a minha esposa vai me deixar? Não. Primeiramente porque quando eu cometo um pecado, eu estou ferindo a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E por amor a Ele eu não faço isso. E depois por amor ao meu próximo.
Porque a lei de Deus está dividida nos 4 primeiros mandamentos, que é o nosso relacionamento com Deus, e os próximos 6 com o relacionamento com o nosso próximo. Justamente por isso. Então eu não posso inverter a ordem, senão eu começo a quê? A guardar a lei de forma farisaica, apenas por fazer. Por que eu não faço isso ou aquilo? Porque eu guardo esse dia ou não? Perde o sentido, certo? Muito bem. Então aqui nós temos então mais especificamente o 4º mandamento. Eu não tenho no slide aqui, mas vamos ler rapidamente. Por que o 4º mandamento, irmãos? Porque o 4º mandamento é o mandamento que vai dizer quem é Deus. Exatamente. Porque é o único mandamento o qual mostra quem é o Deus criador de todas as coisas e quem é o nosso mantenedor. Vamos lá? No verso 4, ó, Êxodo 20, verso 8 a 11. Ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, e não fará nenhum trabalho, né? Ele vem designando. Eu quero frisar o verso 11. Ó. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, porque o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. No 4º mandamento, especificamente, nós temos aqui o que? Dizendo que Deus é o Criador e Ele tem o que? O domínio sobre todas as coisas. Então, por que o problema, aqui abrindo um parêntese na fala, né? Sempre quando você vai discutir da validade da lei de Deus, dos mandamentos, o problema não é nunca a lei de Deus. O problema é sempre o 4º mandamento. Eu já vou falar um pouco mais adiante por que isso acontece, certo? Então, o selo de Deus, nós chegamos aqui à conclusão, pelo estudo da palavra, que é o 4º mandamento, certo? Mais um parênteses aqui, fechei o outro, vou abrir outro. Tiago, então você está dizendo que quem não guarda o sábado não vai para o céu? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os anjos estão selando. Não é isso que está acontecendo? No capítulo 7, nós cremos que ele já está acontecendo. Lembra-se que nós já passamos 6 selos? Na abertura do sexto selo para o 7º selo, é que os 144 mil são falados no Apocalipse. E isso está acontecendo. Ou seja, pessoas como eu e você e milhares de outros no mundo inteiro estão sendo seladas por Deus na fronte. Por que aqui não fala na mão? Porque mão em Apocalipse é símbolo de trabalho, é símbolo de ação, de fazer alguma coisa. No capítulo 13 isso vai ficar mais específico. Mas por que o selo de Deus está colocado na fronte, irmãos? É justamente para que haja aceitação. Certo? Então eu creio que o sábado é o dia do Senhor. Eu creio que ele deve ser guardado. Agora, eu preciso praticar. Nossa, mas eu não consigo, eu tenho meu trabalho, meu emprego. Deus sabe de tudo isso. Deus compreende todas as dificuldades. Agora nós temos que orar e pedir a Ele orientação para poder praticar isso, irmãos. Agora, o problema é negar a validade da lei. Aí você está negando o selo de Deus. Percebe? E muitas pessoas fazem isso hoje, infelizmente. Porque não quererem obedecer à lei de Deus na sua integralidade, não porque quer ser perfeito, nada disso. Quem obedece à lei de Deus não é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas para que eu não aceito isso, eu não tenho a obrigação de fazer. Esse não é o caminho correto. Tá ok? Então, os 144 mil nós vemos aqui. Olha que interessante esse texto também de Mateus. Vamos avançando aqui. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim aqui está errado, peço perdão, é abrogar, né? Ou anular, mas cumprir. Por que Jesus disse esse texto? Porque assim, irmãos, vamos parar aqui só rapidinho adentro. Para que nós pudéssemos ter a salvação e a vida eterna, alguém precisava vir, cumprir a lei, viver de forma perfeita, morrer por nós e ressuscitar. Quem poderia fazer isso? Apenas o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum anjo, nem Satanás, nem ninguém tem esse poder disso. Então, por isso que ele falou que não veio o que? Destruir a lei, ele veio cumprir. Mas muitos argumentam, então Jesus já cumpriu, eu não preciso cumprir. De forma nenhuma, negativo. Jesus diz em João que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. E não é aquele mandamento resumido, não, que muitos querem colocar.
que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. De forma alguma. Jesus, quando fala daquele texto dos mandamentos, ele se refere aos 10 mandamentos. Assim, da mesma forma, quando ele se referiu ao jovem rico, certo? Então, Jesus teve que cumprir a lei. Por quê? Porque ele se submete às suas próprias leis. Percebe, irmãos? Então, é uma coisa tão séria se nós tirarmos a lei de Deus do contexto, porque se não precisamos guardar a lei, Jesus não precisava ter vindo morrer em nosso lugar. Porque a lei é que manda que o pecador tem que ser morto. Então, se o pecador não precisa ser morto, Jesus não precisava vir aqui. Não existe contexto de Salvador, não existe contexto de pecado, acabou. Isso é uma ideia diabólica, perigosa. Por isso que nós precisamos estudar com mais calma e cautela e entender. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tio jamais passará da lei. Nem que tudo seja cumprido, percebe? Então a lei de Deus ela é imutável, ela não pode ser alterada, tá? Esse texto é fundamental para a gente entender. Ezequiel 20, verso 20, ó. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Em Ezequiel 20, 12 também tem o mesmo texto, acho que eu não tenho ele aqui, mas eu não coloquei no slide, mas tem o mesmo texto. Ou seja, servir de sinal, assim como nós vemos o texto de Ezequiel 6 e o texto de Êxodo capítulo 12, que nós estudamos lá. Ou seja, o que Deus vai ver no coração é o sinal da sua lei. Então, pelo sinal da sua lei, que essa pessoa de fato aceitou, não é quantos sábados ela guardou, não é quantas vezes ela deixou de roubar alguém, não é isso. Certo? A pessoa, quando ela transgride a lei, quer dizer que o coração dela está longe de Deus. Certo? A transgressão da lei é só o resultado. Depois você leia lá Tiago capítulo 1. Como que nasce o pecado? Nasce na mente, irmãos. Se eu tenho vontade de roubar, de fazer algo, e eu executo isso, é porque eu já pensei e já aceitei antes. O pecado já nasceu aí. Você vai ver lá que o Tiago fala que dá luz ao pecado. A cobiça, com a concupiscência, atraída pela cobiça do corpo, dá luz ao pecado na mente. E depois o pecado consumado, ou seja, nascido, gera a morte. Então, assim, a lei, ela nos norteia dizendo o quê? Que aonde nós podemos ir é a nossa liberdade. Exatamente. Deus delimitou. Quem cria estabelece regras. Então ele delimitou. Até aqui você pode ir, certo? Se nós ultrapassarmos essa linha, nós estamos desobedecendo a Deus, dizendo que nós não queremos Ele para a nossa vida. Mas enfim, aqui acho que ficou claro. Então nós temos aqui o quê? Se o selo de Deus é o sábado, certo? É o sinal em que vai ser feita a separação, o selo da besta é justamente o oposto. Um dia falso de guarda, que é o domingo. Exatamente. Certo? Não estou dizendo aqui que quem guarda o domingo hoje está perdido de forma alguma, mas no futuro breve irá ser instituído uma lei, um decreto, que irá obrigar as pessoas a fazer essa escolha. Nós vamos ver isso em Apocalipse 13, certo? Por isso que nós precisamos já ter na mente o caminho a escolher. Então, se o selo de Deus é o que diferencia, que vai separar o povo, é um dia de guarda, porque quando você guarda o sábado, você mostra ao mundo todo de quem você pertence, quem você adora e quem você entregou a sua vida. É muito mais do que guardar um simples dia, irmãos. Quando você para no sábado, cessa as atividades no pôr do sol da sexta para o pôr do sol do sábado, mesmo de forma imperfeita, né? Porque o Salmo 103 ele diz que Deus sabe a nossa estrutura e sabe que somos pó, sabe que somos pecadores. Deus não vai exigir de nós uma obediência perfeita. Você não vai ser salvo pelas obras. Você vai ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Então, mesmo com nossa obediência imperfeita, Deus vai levar em conta o quê? A fronte. Lembra que eu falei? Esse meu filho aceitou o sábado. Ele sabe que esse dia é um dia especial. É um dia que eu coloquei para que eu seja adorado exclusivamente. Ele quis fazer isso e só Deus pode fazer. Ele vai ver isso no meu coração e vai julgar. Agora, aqueles que se opuserem, né, de forma direta e depois indireta também, né,
sem saber, porque vai haver um período de tempo que isso, por isso que isso está sendo pregado hoje, está sendo falado através aqui dessa mensagem, através da TV Novo Tempo, que já falou muito isso, através de vários canais de YouTube, para que você possa tomar a sua decisão. Então Satanás, irmãos, ele sempre tem esses dois lados, certo? Tem esses dois lados, Deus e Satanás, qual nós vamos escolher. Nós temos aqui rapidamente um panorama que eu coloquei sobre os 10 mandamentos, quais estão na Bíblia e quais estão no catecismo. Aqui, novamente, não estou atacando os nossos queridos irmãos católicos. Eu tenho pessoas da minha família que são católicas. A igreja já estipulou isso. Então, para que você possa entrar na igreja católica, o que você faz? Você estuda o catecismo. Não é isso? Só que ao compararmos o catecismo com a Bíblia, nós vemos 3 problemas terríveis, que já estava profetizado em Daniel capítulo 7 e também em Apocalipse. Se nós vemos aqui, por exemplo, o primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim, ele não existe no catecismo. Está amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não fará para ti imagem de escultura, ele foi excluído do catecismo. E muitas pessoas sinceras, salvas em Cristo Jesus, que frequentam a igreja católica, não sabem disso, de forma inocente. Ou seja, por que a igreja católica ela tem imagens? É instruído a adorar imagens. Porque esse mandamento não está colocado no catecismo. Não é colocado para ser observado. No terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Copiado aqui. O quarto mandamento, lembra do dia do sábado. O quarto mandamento no catecismo, guardar domingos e festas. Então o segundo mandamento foi tirado e o quarto mandamento foi o quê? Mudado. Alterado. Com que intuito? Justamente isso que eu expliquei para vocês até agora. Eu não vou falar aqui um pouco da história da guarda do sábado para o domingo, porque não é o foco do tema do estudo. É os 144 mil. Mas foi mudado. E a Igreja Católica realmente fala que tem autoridade para alterar as Escrituras, irmãos. E ela orienta isso. E ela fala isso. Depois temos os demais. E o último, como foi suprimido um, né? Para voltar a ter 10, o 10º mandamento foi colocado em 2. Né? Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Para que voltasse a ter 10. Então, por quê? Porque a pessoa que estudar isso, ela vai ficar o quê? Ela vai entender que são 10, que é a mesma coisa na Bíblia. Então você, meu amigo querido irmão, em Cristo Jesus, católico, que é sincero, que passou a sua vida toda indo à missa, querendo se aproximar de Deus, você precisa abrir os olhos para isso. Deus ama você, você está salvo em Jesus Cristo, mas você precisa tomar uma decisão. A partir de agora, as pessoas vão ser colocadas perante a verdade e elas precisam decidir. Ou seja, Daniel capítulo 7 já havia predito que um poder, que é o poder romano, a igreja romana, iria mudar os tempos e a lei. E a lei de Deus foi mudada. Aqui nós temos essa tese doutoral de um pastor adventista chamado Samuel Barquioc, só para confirmar o que eu estou dizendo. Essa tese doutoral, chamada Do Sábado para o Domingo, você encontra ela na internet em inglês, acho que traduzida também. E esse pastor ele fez todo o estudo histórico de como foi mudado esse dia de guarda, desde lá com Constantino, desde o ano 300, toda a política, o que aconteceu, mudado o dia oficial do povo de Deus para o dia de guarda do domingo, e ele defendeu essa tese na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, no Vaticano. E ele publicou em 1977 essa tese. E olha que interessante, o Vaticano, na universidade deles mesmo, aceitou essa tese e deu o seu imprimato. E o que isso quer dizer? Eles atestam que pela igreja foi mudado de fato o dia de guarda. A igreja católica, irmãos, eles querem o quê? A liderança. Que a igreja, que os papas, os bispos, tenham autoridade de mudar a lei. Querendo, como querem, de forma que querem.
Agora eu lhe pergunto, se a Bíblia diz, no próprio livro do Apocalipse, que não é para ser mudado um i ou um tio de cada letra dessa palavra, nós vamos ficar com quem? Como eu disse no estudo passado, nós não podemos confiar nossa vida religiosa a pessoas. Nós temos que confiar apenas ao Espírito Santo e a Deus, né? E nessa carta aqui, de João Paulo II, chamada Dies Domini, publicada em 1998, um pouco antes dele morrer, já começa e tenta estabelecer uma base para observação no domingo como dia sagrado. E agora isso está voltando cada vez mais forte, irmãos. Ou seja, para finalizar esse contexto, se nós temos um dia oficial de guarda no mundo todo que será proposto, né, ainda mais com essas calamidades que nós estamos vivendo, como coronavírus, como problemas sociais, problemas de guerras, né, nós precisamos parar um dia, o mundo está muito complicado. Qual o dia que vai ser instituído? O sábado do Senhor, que a Bíblia há milênios já vem pregando, muito antes da Igreja Católica, ou o domingo? Você já parou para pensar que toda a estrutura da sociedade funciona como parada a esse dia de domingo? Principalmente a gente no Brasil aqui. Qual que é o dia que o comércio não funciona? É os domingos. Se você trabalha assalariado, se você tem um trabalho com carteira assinada, você trabalha aos domingos, o que o seu patrão tem que fazer? Ele não tem que pagar um dia a mais para você, porque esse dia é considerado dia de descanso. Então, se você foi chamado para trabalhar no domingo, você tem que ganhar dobrado. Hora extras no domingo são dobradas. Percebe, irmãos? Então, tudo já está, a base já está pronta para ser posta. Agora eu pergunto, uma pergunta muito sincera, né? Talvez você que não é católico, mas que é evangélico de outras igrejas, que está assistindo essa mensagem, com todo amor e carinho eu lhe pergunto: qual é o principal dia de culto das igrejas evangélicas? É o sábado ou é o domingo? Mas você pode dizer para mim: isso não faz diferença, Tiago. Para Deus todos os dias é dia. Você para um dia para adorar a Deus? Irmãos, isso é muito sério. As igrejas evangélicas, na sua maioria, estão seguindo as pecadas de Roma. E quando vier uma lei de cima para baixo, com imposição tanto religiosa quanto civil, aquele que não se preparar, aquele que não estudar e não estiver convicto da sua fé, irá cair, irá tomar a decisão errada. Por isso que os 144 mil, voltando aqui um pouco para o centro do tema, eles são pessoas que aceitaram não somente o Espírito Santo, mas a lei de Deus. É um grupo muito especial. Tá bem? E aqui eu não falo de forma alguma que os 144 mil serão adventistas, não. De forma alguma. Porque existem muitas pessoas sinceras que não estão na igreja adventista, mas no mundo todo, que guardam o sábado. Que são fiéis a Deus. Mas por isso que Jesus disse que em João capítulo 10, verso 16, que ainda há outras ovelhas fora do aprisco dele, que ele vai conduzir. Por isso nós precisamos ter em mente o que nós temos que decidir. Olha que interessante esse texto. Eu estou partindo para o final aqui, tá, irmãos? Porque qualquer que guarde, Tiago 2, 10 a 12. Esse texto precisa ser entendido da seguinte forma: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, esse texto não está dizendo assim, que muitas vezes eu ouvi isso. Olha, se você quer ser salvo pela lei, então você tem que guardar tudo certinho. Não existe isso. Não existe duas maneiras de ser salvo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as pessoas eram salvas pela graça de Deus. De forma alguma, Deus colocou a lei para essa função. O que está dizendo aqui? Que a lei de Deus, irmãos, eu vou explicar de uma forma mais fácil. Ela é como se fosse uma corrente. Quando você vai fechar um portão, fechar uma grade com uma corrente, e você coloca lá um cadeado e fecha, certo? E eu quero quebrar essa corrente. Eu preciso quebrar gomo a gomo da corrente, elo a elo, ou um elo só? Ela vai se desprender. Se eu quebrar apenas um elo da corrente, ela vai se abrir. A lei de Deus é da mesma forma. E ela tem 10 elos.
Então, se eu erro em um elo, eu quebrei toda a lei de Deus. Então, a conta para Deus é o seguinte, é que 10 menos 1 não é 9, 10 menos 1 é 0. Então, se eu quebro uma corrente, um elo da corrente, é como se eu tivesse pecado os outros 10 mandamentos. Aí nós olhamos e falamos assim, nossa, então é impossível. Mas o que Deus disse nos evangelhos? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Por isso, meus amados, nós não podemos nos focar nas obras. As obras, elas são resultado de um coração transformado. Eu tenho que buscar obedecer a lei de Deus por amor a Deus, e Deus vai completar aquilo que falta. Se nós pegarmos em cada ponto dos mandamentos, nós não vamos obedecer nunca. Nós somos falhos e pecadores. Por isso nós precisamos de Cristo para completar aquilo que nos falta. Mas um coração transformado, mais próximo de Deus, ele peca menos. Isso eu tenho absolutamente certeza. O caráter da pessoa é transformado. Amém? Segunda característica, então são as pessoas primeiras são seladas. Segunda, elas passarão pela grande tribulação. Nós temos aqui no verso 3 a 14. Ó. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que são vestidos de vestes brancas, quem são, de onde vieram? E disse-lhes: Senhor, tu sabes. E disse-lhes: são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e branquearam aonde? No sangue do Cordeiro. Duas coisas interessantes aqui, eu vou começar de trás para frente. Lavaram as vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. O que isso quer dizer? Salvação pela fé. Lavar vestes, eu expliquei, roupa na Bíblia, justiça. Então confiou a sua vida a Jesus. Pecou sim, mas ia a Cristo, buscava o perdão e era perdoado. Perseverou na fé. Essa pessoa lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, entendeu? Então, irmãos, nós precisamos o quê? Ter isso no coração. E segundo, passaram pela grande tribulação. Que tribulação é essa? É o tempo de angústia de Daniel 12:1. É um período, nós vamos estudar sobre ele, é um período que passa entre o fechamento da porta da graça, que é o momento, nós vamos ver isso em Apocalipse 15, em que Jesus, que está no santuário do céu, que nós já estudamos no capítulo 4, para de interceder pelos seres humanos e vem buscar os seus filhos. Nesse momento da cessação da intercessão até Jesus voltar, há um grande período de angústia, que é esse texto aqui, ó, que naquele tempo que se levantará Miguel, o grande príncipe, que é o próprio Jesus, a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação naquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á do teu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Né? O livro aqui está dizendo o livro da vida. Ou seja, no momento em que Jesus sai do santuário, até ele aparecer no céu para os salvos, haverá um período de angústia, onde o Espírito Santo não trabalhará mais sobre os ímpios, apenas sobre os salvos. E é um momento em que o mal será totalmente livre para, nesse momento de contexto, destruir os salvos. Mas por isso que Jesus disse que nesse momento será o quê? Abreviado os dias, porque senão ninguém sobreviveria. Ou seja, essa grande tribulação não é um período que vai passar depois que Jesus voltar, como muitas teorias dispensacionalistas creem. É o que? No momento em que Jesus sai do santuário, as pragas começam a cair, onde será mais ou menos esse período, um período que nós vamos ver no Apocalipse 15, e Jesus aparece, que é chamado o período da grande tribulação. Ou seja, outra dica que a Bíblia dá aqui para nós. Eu chego à conclusão que essas pessoas, elas serão, nesse momento, como eu posso dizer, elas estarão vivas no momento em que Jesus aparecer. Ou seja, os 144 mil, eles serão filhos de Deus, têm a lei no coração, não é um número literal, é simbólico, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, e serão o quê? Os salvos vivos no momento da volta de Jesus. Percebe? Então, os 144 mil farão parte do grupo especial que verão Jesus voltar nas nuvens dos céus.
Louvado seja Deus. Por isso que eles precisam ser preparados. Então, nesse momento, nós temos aqui já mais uma característica, que são lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Percebe? Irmãos, o Apocalipse, ele é a revelação. Basta a gente poder o quê? Nós orarmos como fizemos e usarmos a própria Bíblia como interpretação. Nós vamos continuar, estamos partindo para o final. Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavar as vestes e branquear o sangue do Cordeiro. Verso 14, né? Como eu já expliquei, lavar as vestes, ou seja, justiça, estar com Cristo, ser justificado por Ele, não porque eu fiz, mas porque Ele fez. Tá? Aqui um texto para complementar. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ou seja, nos lava, nos limpa de toda impureza. E esse número é literal ou simbólico, né? Existirão exatamente 144 mil pessoas salvas ou não? É claro que não. Né? Eu, particularmente, eu espero estar errado, né? Isso é uma opinião minha, acredito que o número de salvos ele será menor que o número de perdidos. Infelizmente. Né? O número de pessoas que irão aceitar a Deus, irão querer estar no céu, infelizmente será menor do que o número de pessoas que se perderão. E isso é uma opinião minha, posso estar errado, tá? Mas aqui, no 144 mil é uma multidão muito grande e não é literal. Por quê? Nós temos uns detalhes interessantes. Olha que interessante isso aqui. O número 144 tem um significado simbólico. Ele é composto de 12 versus 1000. Não é isso que nós chegamos a 144? Para a gente entender o contexto. Quando um judeu, um israelita na época de Jesus, eles usavam muitos números, né, para poder simbolizar algo. Lembra quando Jesus falou para Pedro perdoar 70 vezes 7 e tudo mais, né? Quando, por exemplo, eles queriam enfatizar algo, eles multiplicavam. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu quero dizer que uma pessoa é muito bacana, muito joia. Eu falo o quê? Você anota 10. Por quê? Porque a nota aqui pra gente, numa prova, é 10, a maior parte da nota, né? Eles faziam ao contrário, eles multiplicavam. Então, como aqui nós temos o simbolismo das 12 tribos de Israel, que simboliza todo o povo de Deus, que eram 12, e João viu uma multidão que não podia ser numerada, nós vamos ver no texto adiante. Então, o que João fez? Ele multiplicou. 12 versus 1000. Então, é várias pessoas que estarão vivas no momento que Jesus voltar. Né? A Santa Cidade tem dimensão de 12 mil estádios, 144 côvados de altura. Quando chegarmos lá no capítulo 21 da Nova Jerusalém, nós vamos estudar sobre isso aqui também. 12 portas, 12 fundamentos. Então é um número simbólico. Eu não posso chegar e falar haverá apenas 144 mil salvos. Isso não é correto. A Bíblia não apoia essa ideia. Ela apoia que haverá um número de pessoas muito grande, uma multidão de salvos. Né? Aqui no versos 4 a 8, olha que interessante. Possivelmente não entendeu o que ouviu e partiu do verso 9. Ele passou a entender que aquilo que ele tinha ouvido representa a grande multidão que ninguém podia enumerar, que serão salvos na última geração dos crentes. Se você olhar aqui no verso em Apocalipse, mais adiante, no capítulo 14, também vai falar dos 144 mil. Mas no capítulo 7 aqui nós temos, verso 9, depois dessas coisas vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono. Ou seja, são pessoas do mundo todo, de toda e qualquer parte. Então, eu e você podemos fazer parte dos 144 mil. Se nós quisermos e nós orarmos e perseverarmos, Deus vai nos abençoar. Né? Uma vez eu tive em contato com uma irmã Testemunho de Jeová, e eu respeito muito os nossos colegas Testemunho de Jeová, nós não discordamos em algumas crenças, né? Mas respeito muito cada um deles, e ela tinha esse problema porque, né, na crença deles, até onde eu entendo, eles acreditam que esse número é um número literal e que somente os 144 mil eles iriam para o céu.
E ela estava triste porque na igreja foi falado para ela que ela não era parte dos 144 mil. E ela veio conversar comigo, junto com a minha esposa, e nós explicamos para ela que isso não é bíblico e tudo mais, e isso, ela depois disse que teve um alívio muito grande no coração. Ou seja, Deus ele quer salvar a todos, irmãos. Mas infelizmente muitas pessoas estão sendo enganadas. Então, antes de abrir o sétimo selo, Jesus interrompe a profecia e dedica todo o capítulo 7 para explicar. Ou seja, quem são os 144 mil então? Hoje você aprendeu que serão pessoas salvas na eternidade, serão pessoas vivas quando Jesus estiver voltando nas nuvens do céu, elas estarão vivas, elas não morrerão porque serão revestidas de um corpo de glória. E outra, serão pessoas, que é fundamental a gente entender, serão pessoas que aceitarão a lei de Deus no seu coração e não se dobrarão. Porque Satanás irá querer impor à força a lei dominical para que as pessoas possam escolher um falso dia de guarda, para que quando a porta da graça se fechar, a oportunidade de salvação cessar, essas pessoas estarão perdidas. Por que há um engano de uma terceira volta de Jesus? Porque não haverá uma terceira volta de Jesus. Então, se você crer numa terceira volta de Jesus, você estará perdido. Você deixará para depois. Então, é hoje. Então, nós vimos aqui que são salvos, são pessoas como eu e você que poderão estar com Jesus. E nós temos uma escolha a fazer, né? Qual caminho a tomar? O caminho da luz ou o caminho das trevas? Irmãos, eu quero ler com vocês um texto muito, muito bonito. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Está no capítulo 7 mesmo. Eu não vou encontrar agora. Mas eu não sei se está no capítulo 7. Me perdoem a falha da memória. Mas o interessante é o seguinte: que os 144 mil, o Apocalipse diz que aonde Jesus estiver, aonde o Cordeiro estiver, eles estarão com ele. Eles serão a comitiva especial de Jesus no céu e na eternidade. Sabe por quê? Porque ficará provado que no período do fechamento da porta da graça até Cristo voltar, os 144 mil com o Espírito Santo ao seu lado serão fiéis a Deus mesmo na tribulação. E vai ser provado a Satanás que a lei de Deus sim poderia ser guardada, não na perfeição, mas no coração. E ficará provado para o mundo todo. E Jesus andará com esses 144 mil para mostrar a todo o universo quem são esses 144 mil, que são pessoas que têm o caráter de Jesus. Então, meu querido, minha querida irmã, nós temos uma escolha a fazer. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história humana. Esse vírus que nós estamos passando aí, sobrevivendo, que tempos difíceis, né? Não é à toa que está acontecendo. Já estava profetizado na Bíblia. Coisas piores virão. Se nós não aprofundarmos na Bíblia e nos apegarmos a Deus, irmãos, o que nos resta? Por isso eu faço um apelo no seu coração hoje. Se você não me conhece, meu nome é Tiago, sou ancião da Igreja Adventista em Lençóis. Quando tudo isso passar, que vai passar, procure a nossa igreja aqui em Lençóis, se você for da cidade. Se você for de fora, procure uma igreja mais perto de você. Procure um líder para que oriente você, não para que você confie a sua vida a ele, mas que te ajude e você tome a sua decisão por Jesus. Você precisa escolher. A partir do momento que você escolher, que você tomar posição, nem mesmo a morte poderá tirar você do céu. Exatamente. Nem mesmo a morte poderá tirar você do céu. Você pode morrer aqui nessa terra, a primeira morte, mas a segunda morte não terá poder sobre você. Você talvez seja um irmão católico querido que está acompanhando aí, seja até conhecido meu nas minhas redes sociais, está vendo aí através do meu contato. Nenhuma mensagem aqui que eu passei foi para provocar e com o intuito de ofender ninguém. Apenas abrir os olhos, porque um dia eu também não sabia disso. E Deus me alcançou através da sua palavra, mudou a minha vida. Tenho muito que mudar ainda, sou um pecador miserável,
pior que muita gente, mas eu preciso dizer para você que você precisa aceitar o primeiro passo, dar um primeiro passo. Amém? Então, nesse momento, feche seus olhos. Eu vou orar por você, para que o Espírito Santo esteja com você e te ajude a tomar a decisão. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite de estudos que pudemos ter aqui. Eu peço perdão da minha parte se algo ficou a falar, se algo ficou sem compreensão, mas eu creio no Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, que o Senhor irá completar o trabalho, irá fazer aquilo que nós não podemos fazer. Eu oro por esse irmão, essa irmã que está me assistindo essa noite, que está com muita angústia no coração, que está com muitas dúvidas, ou que talvez nunca tenha tido contato com essa mensagem a primeira vez, Senhor. Talvez esteja com medo das descobertas que foram feitas, ou ainda esteja em dúvida de muitas coisas. Senhor, guie esse irmão, esse filho, essa filha sua, para que ele possa conhecer mais e ter a segurança na fé e tomar a decisão. Senhor, meu coração enche de alegria ao pregar a tua palavra. É tão bom nós falarmos do Senhor. Nos possibilite isso todo dia, Deus, para que nós possamos estar mais perto do Senhor. Abençoe a nossa semana, esteja conosco nos protegendo, sustente-nos com um pão de cada dia físico e espiritual, mas além de tudo também da salvação, Senhor, que nós precisamos a cada momento. A salvação pela fé no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, meu querido, minha querida amiga e irmã. Obrigado mais uma vez por estar comigo aqui estudando. E, desde já, desejo que Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de todos nós e nos dê a paz que excede todo entendimento. Deus te abençoe, uma boa semana e até semana que vem. Amém?